Talvez você nunca tenha parado para perceber, mas a maior crise da humanidade hoje não é econômica, política ou sanitária. É espiritual. Enquanto religiões se multiplicam, o amor parece cada vez mais raro. Enquanto discursos falam de Deus, a humanidade continua ferida, dividida e adoecida. E surge então uma pergunta que ecoa como um alerta do plano espiritual. Será que estamos usando a religião para amar ou para nos sentirmos superiores? Líderes de diferentes tradições se sentaram não para disputar verdades, mas para revelar algo ainda mais desconcertante. O verdadeiro Deus não cabe em rótulos. Quando o diálogo começa, o ego religioso se assusta. Porque ele vive da separação. Mas o Espírito vive da união. Assista até o fim. Essa mensagem pode mudar sua forma de enxergar fé, religião e humanidade. Se inscreva no canal e comenta aqui embaixo se você sente que algo está mudando dentro de você. Passamos a palavra para o nosso querido amigo Severino Celestino, que nos apresentará os demais convidados que irão abrilhantar e nos esclarecer sobre tantas questões. Boa tarde a todos, queridos irmãos do MIEP, internautas do Brasil, do exterior. Boa tarde à nossa querida irmã Elaine Batista, que está a cargo da linguagem de mímicas para pessoas deficientes. E a nossa irmã que coordena, muito obrigado pela receptividade, pela abertura da tarde. Estamos muito felizes porque temos pessoas magníficas e maravilhosas que estarão conosco nesta tarde. E eu vou convidar, inicialmente, o nosso querido companheiro de tarefa, o Álvaro Mordecai, que você já conhece, dispensa a apresentação. Álvaro, abra o seu microfone e seja bem-vindo, meu querido. Uma boa tarde, você já conhece muito Álvaro. Nós estamos fazendo um trabalho com as parábolas de Jesus, na visão judaico, espírita, cristã, e ele representará o judaísmo, porque ele além de espírita, ele é da corrente racídica ortodoxa, da corrente racídica ortodoxa judaica, cujo líder foi muito tempo um grande líder ortodoxo, que foi considerado por muitos o Messias, e o Álvaro é da escola dele, o Baal Shem Tov, conhecido muito entre os ortodoxos judaicos. Melhorou a tua iluminação muito, Álvaro, obrigado. E ele estudou, né, em Yeshiva, em Jerusalém, então ele tem todo o conhecimento do judaísmo para falar do tema da tarde, como o judaísmo contribui para a construção da paz, né, como religião, como doutrina. E eu queria desejar a você, querido irmão, uma boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos felizes com a sua presença mais uma vez, que hoje já considera-se um companheiro do dia a dia, como fosse um irmão de todas as horas. Embora a gente não se veja todos os momentos, mas muitas vezes até a gente precisa tanto se encontrar e não tem condições porque a vida não permite. Mas vamos em frente. Seja bem-vindo, faça suas saudações de boa tarde, porque nós vamos convidar ainda outras pessoas magníficas e maravilhosas que estarão aqui conosco. Olá, professor Celestino, Elaine Batista, todos que nos acompanham pela TV7, por todas as web rádios e TVs parceiras. É uma alegria imensa estar aqui com o senhor, estar aqui com todos vocês, esse movimento MIEP que se tornou referência para o Brasil todo. Então eu me sinto muito honrado por esse convite de grande responsabilidade. E a presença do senhor e de outros convidados fazem o meu dia, fazem a minha vida mais feliz. Eu costumo dizer, quando a gente vai fazer um diálogo interreligioso, que aqui a gente percebe não apenas que é possível o diálogo, mas é que é possível nos amarmos verdadeiramente. Então é uma alegria imensa, professor Celestino. Seja muito bem-vindo, querido. Nós vamos ter o prazer de convidar um companheiro nosso também, que eu conheci já de uma live anterior, fiquei muito entusiasmado com a sua característica ecumênica, que é o pastor Milton, da Clínica da Alma, lá do interior da Bahia, amigo do Álvaro,
e que nós já tivemos a felicidade de conhecê-lo. Seja bem-vindo, pastor Milton, ao nosso encontro. Nós conhecemos o seu trabalho através do Álvaro. É uma alegria muito grande, pastor Milton Marques, de tê-lo aqui, meu irmão, com esse sorriso assim que já vai nos trazendo a felicidade desse reencontro, né, com Jesus. Você que é um exemplo para muitos, você que acolhe aqueles caídos na estrada, no desespero, na hora da dor. Você que dá de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, e veste os nus. Jesus não pode deixar de estar no seu caminho e daqueles que imitam a sua atitude do bom samaritano que ampara os caídos da estrada. Boa tarde, pastor Milton. Uma alegria tê-lo aqui conosco. O senhor vem abrilhantar a nossa tarde. Seja muito bem-vindo. Meu professor, quando eu recebi o convite, eu falei, professor Severino mandando um convite, eu falei, que alegria, que alegria. Alegria nossa. Feliz. Eu fico muito feliz em estar participando. Álvaro, você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Ah, moleque. Te amo demais, cara. Professor, é um orgulho muito grande pela primeira vez poder participar junto. Estava há pouco ouvindo alguns louvores, estavam sendo entoados por dois irmãos maravilhosos. Fico muito feliz. Sou dos pequeninos, acho que dos menores discípulos, talvez, que Jesus tenha sobre essa terra. Não no tamanho, que tamanho é meio gordinho, mas... Estamos aí, professor. É uma alegria muito grande tê-lo conosco. Eu estou aqui para aprender, professor. Estou aqui para aprender. Nós todos. E eu mais ainda, ansioso para aprender com alegria, com o grande professorado que vocês têm representado na minha vida, nesse trabalho que a gente já faz mais de 20 anos que começou e tem dado bons frutos. E a sua presença daqui é um desses frutos. Tá bom, querido? Amém. E nós vamos receber, para nos abrilhantar agora, alguém do sexo oposto, né? Representando muito bem as mulheres, e ninguém melhor do que a representante dos cultos afro-brasileiro, Vanusa Cavalcante, que tem uma aura muito bonita, e ela está aqui alegrando a nossa tarde, né, com seu sorriso, com essa sua alegria forte, e que foi minha aluna com muita honra no Ciência das Religiões, e hoje é minha professora de cultos afro-brasileiros. Tenho aprendido muito com ela, com as suas atitudes, com o seu caráter ecumênico, e está muito engrandecido os nossos encontros. Ela sempre está presente, porque, além de ser uma pessoa que tem conhecimento desses irmãos que representam as nossas heranças ancestrais na África, no Brasil, ela tem um carisma e tem uma forma de ver as coisas que auxilia muito a gente. Eu sempre digo a ela, venha a caráter, porque é mais uma forma de quebrar barreiras, né? Porque ainda existe, lamentavelmente, preconceito nesse sentido. E as pessoas, é importante que vejam que nós acolhemos as pessoas como elas são. Não exigimos absolutamente que a pessoa seja aqui diferente e venha com outra característica, não. Venha como você é, porque aqui você é recebido e você é amado, de acordo com o que você de acordo com o caminho que você escolheu para um reencontro com Deus, com seu ser que você segue superior, porque Deus é único, os caminhos é que são diversos. E esse é realmente o objetivo que nós temos nesse nosso encontro. Nós temos outra convidada de Fortaleza, a irmã Ayla, que até agora, por motivos que eu não sei quais são, mas estamos tentando contato com ela, ainda não chegou. Mas até ela chegar, nós vamos continuando, vamos trabalhar. Achamos que... Olha ela aí chegando, seja muito bem-vinda. Acabei de falar no seu nome, querida. Olha, eu agora já sei, quando eu quiser lhe ver, é só chamar seu nome. Porque... Ai, minha gente, me desculpe aí o atraso, que sufoco. Não, minha linda, você é muito bem-vinda. O computador não conseguia ligar. Nossa, e eu atrás liguei para você, o Álvaro ligou, e a gente ficou assim meio apreensivo,
porque sem você a festa não está completa. Você sabe disso, né? Tem as duas mulheres, aqui a maioria não é homem, não é a quantidade masculina que está imperando aqui, não. É a presença da pessoa como ela é, e você engrandece muito, você sempre está conosco no MIEP, que eu considero a minha casa querida, né? Eu estou no MIEP simplesmente desde 1983, eu ainda quase neófito na doutrina, eu comecei a frequentar o MIEP da nossa querida Santana, do Nicolau, de Valdemar, de muita gente boa que nos levou para o MIEP, e eu nunca mais saí. E espero em Deus, enquanto estiver aqui, continuar e recebendo pessoas como vocês, tudo fica mais iluminado em nossas vidas. Então, o tema, você já sabe, como a minha religião contribui para a paz da humanidade, e nós temos de 2h30, 14h30 às 16 horas. Então, como são 4, nós temos aproximadamente 1h30, não é isso? Faça as contas aí, os matemáticos. Álvaro, é de 14h30, nós já estamos perto das 15 horas, então acho que nós vamos até às 16 horas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos separar uma média de 15 minutos para cada um, dizer resumidamente como a sua religião contribui para a paz e a harmonia da humanidade. Então, nesse ponto, eu gostaria de saber quem quer conversar. Se o Álvaro... Eu sugeriria, por uma questão de ordem de chegada, que fosse o Álvaro, porque o judaísmo é a religião da primeira revelação, como nós conhecemos, então é a raiz de tudo. Então ele vai trazer uma base, e depois entra os cristãos, e para fechar, eu recebo, no caso, a Vanusa. Então vai falar depois ou irmã Ayla ou o pastor Milton, e por final, o Vanusa. Estamos certos assim? Então, liguem os seus cronômetros, são muito bem-vindos, mas a gente sabe que a amizade também é ordem, conduta correta. Então, recomendamos que se respeite os 15 minutos de cada um, porque os 4 dão exatamente 1 hora, até aproximadamente 10 para as 4, e a gente fecha às 16 horas, como está no nosso programa. Combinado assim? Combinado. Okay. Portanto, Álvaro, meu querido, a palavra é sua, Jesus lhe ilumine, lhe abençoe, Moisés, Abraão, Isaac e Jacó esteja com você e traga o seu recado para todos nós. Seja muito bem-vindo. Já cumprimentei o senhor, professor Celestino, a Elaine, todos os que nos acompanham, os amigos. Não cumprimentei a irmã Aila, que eu deixo aqui o meu carinho especial, minha admiração, a mãe Vanusa e o pastor Milton, meu irmão de fé, meu irmão que gosto de caminhar, tentar aprender de seus passos, e com todos vocês, é sempre muito especial estar com cada um de vocês. E para começar a falar um pouquinho de como o judaísmo poderia trazer uma contribuição, e trouxe grandiosas contribuições para a humanidade, eu vou recorrer a uma história que talvez seja até conhecida por alguns. Ela está narrada no Maseret Shabbat, no Talmud, e conta que, certa feita, um homem tolo, um homem que não tinha grande conhecimento, grande intelectualismo, mas ele tinha muito boa vontade. E ele marca a história do judaísmo. Ele queria saber como poderia se resumir toda a Torá. A Torá é o Pentateuco de Moisés. Torá vem da palavra Oraá, que significa instrução. Ele queria saber qual era o resumo de toda a instrução divina para a humanidade. E ele vai até um dos grandes líderes da sua época, Rav Shammai, e Rav Shammai o recebe e ele questiona: como posso eu resumir toda a Torá no tempo que eu me equilibro em um único pé? Rav Shammai, que era um homem muito severo e não tinha lá muita paciência, apesar de sua sabedoria, ele não tinha muita paciência, ele falou: você é um tolo. A Torá não é para você, saia daqui. Ele vai até o outro grande líder, talvez um dos maiores de todos os sábios da história do judaísmo, e a sua vinda, a sua história, marca presença e muda o rumo do judaísmo como um todo. Rav Hillel,
quando ele se aproxima de ler e ele pergunta: como posso eu resumir toda a Torá, toda a instrução divina, no tempo que eu consigo me equilibrar em um único pé? Nesse momento, Hillel diz: não farás ao outro aquilo que não gostaria que fizessem com você. Dentro da dialética do Talmud, dentro da discussão, da sabedoria do povo judeu, uma afirmação nesse nível seria como se eu dissesse: 364 dias desse ano eu não estive no MIEP. Significa que um dia eu estive. Assim, ele parafraseou aquilo que está escrito no livro de Deuteronômios: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ve'ahavta le'arecha kamocha. Assim, ele teria um resumo de todo o propósito do homem na Terra. Mas como todos os grandes sábios, ou revelações que, assim, em poucas palavras, trazem um nível de sabedoria muito dificultoso, nós podemos desdobrar isso em talvez um oceano Atlântico de tinta para entendermos o que é amar ao próximo como a si mesmo. Nós iríamos encontrar já próximo ao século 18, 17, o nascimento do grande rabino Rav Israel Ben Eliezer, ou, como ficou conhecido, Baal Shem Tov, o dono do bom nome. Ele traria a revelação, assim esperada pelo povo judeu, para preparar a humanidade para a era de regeneração, para a era messiânica, segundo o judaísmo. E ele que traria todo o conhecimento da Kabbalah, que é um conhecimento oculto, um conhecimento de difícil alcance para a maior parte dos próprios judeus e da humanidade. Ele traria isso de uma maneira simplificada. Para que nós possamos entender, ele mesmo nos contou uma parábola que um rei possuía uma pedra raríssima na sua coroa. Era o seu maior tesouro material. Mas esse rei encontra o seu filho um dia muito adoentado. Ele consulta os maiores médicos e eles dizem: a cura da doença do seu filho estaria em triturar essa grande pedra e dar aos poucos a cada um dos homens, a cada um, a seu filho. Assim, ele estará curado ao longo do tempo. A Hassidut, trazida por Baal Shem Tov, seria algo extremamente complexo, que seria triturado em pequenas migalhas que funcionariam como um remédio para a humanidade. Seria o conhecimento do mundo espiritual trazido a todos os homens, a todas as mulheres. E um dos propósitos que nos conta a Hassidut do homem na Terra seria elevar toda a centelha divina que habita neste mundo. Elevar a centelha divina, eu costumo dizer, seria como se quando eu planto um campo, colho espigas, eu assim distribuísse parte disso para os necessitados, outra parte para que eu possa sustentar a minha família e sempre colocando Deus em primeiro lugar. Assim com todos os artefatos materiais que passam nas mãos de cada um dos judeus. Nós entendemos que através dessa combinação de compreender e enxergar o propósito divino em toda a matéria e encontrar no próximo um caminho de amor e um caminho para alcançar a Deus, o judaísmo vem ao longo de mais de 3 milênios transformando o mundo através de inserir uma espiritualização e o entendimento do mundo espiritual nos dias de hoje, pela Kabbalah, que se aproxima em tantos aspectos do espiritismo. E eu não acompanhei o meu tempo, mas eu imagino que eu esteja já chegando próximo do final, mas eu posso passar para o professor Celestino indicar outra pessoa, e assim nós conversamos mais um pouquinho ao final. Ok, querido. Muitíssimo obrigado, Álvaro. Essa história que você fala aí, ela é magnífica, porque ela demonstra exatamente que o grande indicativo das nossas vidas é não fazer aos outros que não gostaria que os outros nos fizessem.
é mais ou menos o que Jesus trouxe, né? Como você falou, né? Avtahar, né? Ama teu próximo como você, Kimohar, como você gostaria que amasse a você mesmo, como se fosse a ti mesmo. Agradecemos a sua participação inicial, poderemos voltar, como você diz, a trocar ideias, depois de ouvirmos. Agora, quem gostaria de começar, a irmã Ayla ou o pastor Milton, na parte do cristianismo? Opção aí, pastor, Irmã, me diz. vamos ceder para nossa irmã. Deixa eu aprender um pouquinho aqui desse lado. Tá bom, guardamos você, querido. Fica aí de atalaia que nós vamos ouvir. Estamos ansiosos para ouvir. É o carisma da irmã Águia, que eu tenho um carinho muito grande por ela. Ela é uma pessoa realmente que representa muito bem o cristianismo, como mulher, como freira que é. Essa cara de imagem superior dela, protetora, amiga, deixa a gente bem acolhido, bem amparado. Então, minha querida, seja muito bem-vinda, nós estamos felizes com a sua presença e a palavra é sua. Ela é doutora nas cartas de Paulo, quer dizer, ela tem um conhecimento de cristianismo muito grande, e eu admiro, ela me passou os trabalhos dela, a tese dela, já participou de banca examinadora no curso de Ciência das Religiões conosco, na universidade, então a irmã é uma querida, assim, da cultura, do amor, da teologia e de Jesus. A palavra é com a senhora, irmã querida. Então, boa tarde para todo mundo e quero agradecer pelo convite, de estar aqui mais uma vez, na companhia dessas pessoas amigas, é muito bom. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, apesar da gente estar aqui para mostrar, né, o que cada religião pode fazer de bem para a humanidade, pode ser benéfica, a gente não está aqui com esse espírito de competir, né, de chegar e querer mostrar que a minha é melhor. Então, que às vezes as pessoas desavisadas podem pensar isso. Mas, então, em primeiro lugar, é muito importante para mim esse diálogo, né, com as pessoas de outra religião, principalmente para escutar, porque a gente aprende muito com essa escuta. E, assim, todos sabem pela história da Igreja Católica, de 2000 anos, que é uma história cheia de altos e baixos, né, de muitos conflitos, de muitos erros, né. Então, as pessoas, as religiões são formadas por pessoas, e as pessoas, elas têm suas limitações, seus erros, seus pecados. Então, embora a proposta dos fundadores das religiões sejam as melhores, e as doutrinas também tentem fazer o melhor pelo ser humano, mas as religiões são formadas por pessoas. E como são formadas pelas pessoas, às vezes essas pessoas desvirtuam os propósitos, não é, da religião. Então, isso aí é muito conhecido, tudo que a Igreja Católica já fez em termos de perseguição a outros grupos religiosos, né? Primeiro os protestantes, os espíritas, as religiões afro, né? Então, mas essa não é a proposta da religião, são pessoas que se apoderam da religião, interpretam a doutrina como acham que deve ser interpretada e fazem esses erros, né? A Igreja Católica nunca incentivou isso não está na doutrina, embora às vezes os papas estivessem à frente de fazer essas coisas erradas, mas isso não é uma proposta da Igreja Católica, né? Então, assim, na história, o que a Igreja Católica também tem mostrado é a preocupação com o ser humano, né? A primeira preocupação da Igreja, desde os inícios, né, quando ela foi se travestindo de catolicismo, porque ela começou como cristianismo, né? As comunidades fundadas por Paulo e pelos apóstolos não eram ainda catolicismo, né? Elas eram
um princípio de cristianismo. Então, mas quando ela foi lá pelo século III, IV, se tornando realmente um catolicismo, como nós o conhecemos hoje, com um corpo doutrinário e tudo mais, então, a primeira preocupação foi com os necessitados, né? E desde esse início, a igreja tem se dedicado aos pobres, e mesmo quando ela esteve no maior luxo, que os papas e os bispos estavam assim, envoltos em riqueza, haviam aqueles santos e santas que levavam a sério a mensagem de Jesus e se dedicavam aos pobres, né? Inclusive, alguns foram perseguidos, mas ninguém pode fazer nada contra eles, porque eles estavam realmente de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Então, um dos maiores, eu acho assim, a maior contribuição são os hospitais, né? Os hospitais, eles são criação da Igreja Católica. Então, não havia preocupação com pessoas doentes, nem com idosos, nem com os pobres que estavam doentes, nem com órfãos, né? Nem com pessoas abandonadas. E foi exatamente a Igreja Católica que foi criando, e a partir mesmo das freiras, principalmente, né, que se dedicavam a essa atividade. Então, acho que esse foi o grande legado. Hoje em dia, a gente vai para o hospital e tudo mais, estamos em pandemia e tudo, e o bom ou ruim, temos um hospital para procurar, mas isso não existia, isso foi uma instituição católica, né? A Igreja Católica começou essa questão de cuidar dos doentes, né? Dos abandonados, daqueles mais necessitados. Então, a preocupação com o pobre, com o doente, com o abandonado, com a vida desde o início, né, não só ser contra o aborto, mas cuidar de das crianças que não podiam ficar com os pais e tal. A outra contribuição que eu acho que foi muito importante para a humanidade são as universidades. Não existiam universidades, né? Então, existiam academias de filósofos, e também existiam as escolas rabínicas, mas para isso precisava de dinheiro, né? Precisava de muito dinheiro para poder participar, ter conhecimento, né? Então, a igreja foi quem criou universidades, que quer dizer simplesmente os saberes universais, né? Quer dizer que era o básico que todo mundo tinha que aprender, né? As coisas universais, o geral da matemática, o geral na época era astrologia, não era astronomia, né? O geral da conhecimento de botânica e tal. Então, essa questão da universidade, apesar de ter ficado mais entre os homens e os homens do clero, né, que eram eles que detinham todo o conhecimento, mas foi uma boa ideia, né? Hoje em dia nós temos universidades, como eu digo, bom ou ruim, né, elas existem, né? E eu acho que isso aí ajudou bastante no conhecimento científico. Hoje nós temos até ciências como genética e tudo mais, e esse conhecimento científico foi muito divulgado e querido pela igreja. Claro que com as limitações, né, como o caso Galileu, não é? Ninguém está aqui para esconder as bobagens que a igreja fez, né? O caso Galileu é um botamento de mente, mas é clássico, né? Mas hoje nós temos a genética, foi por causa de Mendel, que era um monge, né? Que era um frade. Então, esse conhecimento dos astros, né, da medicina, das ciências básicas, né, isso aí também foi aquilo que a igreja foi criando ao longo do tempo. Né? Basicamente, eu acho que essa preocupação com a divulgação do conhecimento, né, fizeram surgir os colégios de freira, né, que na época
era para os pobres, né? Hoje em dia os colégios de padre e de freira são os colégios para os ricos, né? Mas antes eram para os pobres, para aqueles que divulgar o conhecimento entre os pobres. Eu acho que essas duas grandes coisas, que foi a preocupação com os pobres, os doentes, os necessitados, e essa busca do saber sempre foi marcante nesses 2000 anos, apesar das trevas, aí dos tempos de trevas, mas eles sobreviveram desde o início, né? Então, é basicamente isso que eu acho que existe entre nós, né? Eu sou, assim, fruto de uma educação de padres e freiras para as crianças pobres, né? Nunca fui de colégio de freira, porque nunca tive dinheiro, né? Minha família é muito pobre. Mas as freiras que estavam em nosso bairro, elas educaram aquelas crianças, principalmente elas nos deram uma perspectiva de futuro, né? Que a gente não tinha, achava que muitos iam para a prostituição e tudo porque não tinha perspectiva de futuro, né? Graças a Deus, eu sempre tive uma família muito religiosa e tudo, mas a gente pensava que ia ser uma pessoa que ia viver na miséria, dependendo dos outros da vida, e hoje a gente pode ajudar algumas pessoas, né? Então, eu acho que isso aí foi fundamental. As pessoas, às vezes, têm uma visão, assim, negativa sobre o Vaticano e a ciência, né? Nada, o Vaticano sabe de mais coisas do que os cientistas, né? Eles até escondem algumas coisas. O telescópio assim, mais né, desenvolvido no Vaticano, né? Então eles estão de olho nos ETs, estão de olho, né, nessas coisas assim e tal. E aí a gente acha que são meros padres que ficam de celebrar a missa e de fazer sermões moralistas, mas eles têm a parte intelectual, altamente intelectual, né, deles. E é isso. Eu acho que o que é nosso patrimônio espiritual que nós ofertamos à humanidade é o serviço ao povo. São 2000 anos que isso sobreviveu, o serviço ao necessitário. E só para encerrar também, eu gosto de historinha, né? Tem uma história que um santo ia ser martirizado, ele era um bispo, no início daquela perseguição, né, na época que Roma perseguia os cristãos, e o centurião pediu que ele trouxesse o patrimônio, né, o patrimônio da igreja, ele queria o patrimônio da igreja, e claro, ele achava a igreja rica, né, vou ficar rico, e ele disse, pois não, essa é fácil, aí mandou buscar todos os pobres, vieram os mutilados, os maltrapilhos, os mendigos, e ele mostrou, esse é o nosso patrimônio, sempre será o patrimônio da igreja, sempre serão aqueles que são os mais necessitados. É claro que isso que eu estou falando não é uma coisa que seja específica da igreja, né? Toda religião, ela tende ao bem, à paz, né? E tudo, mas como que a pessoa pode ter o shalom se não tiver o que comer, né? Se não tiver perspectiva nenhuma de vida, se estiver faminto? Então, isso é o contrário, traz a revolta, traz, né? Então, a gente tem que cuidar disso, pensar nisso. Tá aí o pastor Milton para fazer isso, para mostrar que isso não é uma coisa da igreja, né? Se bem que, como eu disse, tem pessoas que não levam nada disso a sério, tem pessoas que buscam a religião, como diz o Papa Francisco, para ter ascensão social, né? Mas esses não são os verdadeiros, né? Tem aqueles que expulsam os mendigos da frente das igrejas, né? Que expulsam os nossos irmãos que são usuários de droga da frente dos templos, mas esses não são verdadeiros seguidores de Jesus. É isso. Ô, irmã, que lindo. A senhora não me surpreende com essa forma simples, porém profundíssima de falar. A senhora até me emocionou, porque a senhora sabe das minhas origens, família também muito pobre, e como a senhora disse no início, a gente não pode tirar os representantes da religião pela religião, ou a religião pelos representantes. Comigo foi exatamente o inverso. Eu fui obrigado a deixar o seminário porque eu era pobre, eu não tinha como pagar. Aí fui convidado a deixar o seminário.
né? O que demonstra que, enquanto lhe ampararam em Fortaleza, me desprezaram na Paraíba, né? Mas isso não significa que foi o que Jesus mandou, foi o que a religião ordenou que assim fizesse, né? E o que a senhora está falando aí, essa humildade em reconhecer esses erros do passado, que a história mostra isso muito bem, e que eu sempre fui militante, mesmo no internato. Eu não gostava da história de Galileu, eu não gostava de muitos mártires que foram vítimas, né? Eu nunca consegui ler a Inquisição, não consigo ler. As Cruzadas, eu ainda leio alguma coisa, porque é mais história, entra muito otomano, muçulmano, entra Francisco de Assis, que é o meu maior o espírito, que eu mais admiro como espírito, enviado por Jesus no século XIII, para trabalhar pela cristalinidade do Evangelho e unir os pobres, né? Na época dele, os leprosos ainda eram segregados, né? No Vale dos Leprosos, lá em Assis. Eu já fiz projeto dele várias vezes. Eu conheço o Erino do Cárcere, não sei se a senhora já esteve lá, Pociúnca, Santa Maria dos Anjos. E Assis, para mim, é um coração do mundo. Não é o coração. A Umbra não é o coração da Itália. Para mim, o que Francisco deixou ali como marca é o coração do mundo. E era um católico, mas ele enfrentou os papas, né? Inocêncio e outros, que estava no apogeu, e ele entrou lá falando de evangelho e disseram que ele era debilóide porque ele foi falar de pobreza. E isso é muito natural no ser humano. Então, as suas considerações, eu acho que servem muito para entrar naquele termo latino, apresentar a meia-culpa e mostrar o que eu estou fazendo. Não é? Muitíssimo obrigado, a senhora nunca deixe de nos surpreender com o seu bom senso, com a sua cultura, mas acima do seu bom senso, da sua cultura, está a sua humildade na colocação das coisas. A senhora é uma pessoa que eu admiro muito mais, não pela sua parte acadêmica, mas pela sua humildade, que é isso que a gente está precisando, como a nossa doutrina prega, caridade e humildade. Então, agora eu vou ouvir para aprender, aprendi muito com a senhora nessa tarde, muitíssimo obrigado, me trouxe, assim, reflexões muito bem históricas, ao falar do cristianismo primitivo, que é a minha praia predileta, eu defendo o cristianismo primitivo, ele precisa ser ressuscitado, porque a senhora sabe que ele foi enterrado a partir do Concílio de Nicéia, e a senhora disse muito bem aí, falando de Paulo e todos aqueles mártires do primeiro, segundo, terceiro século, mas tudo isso faz com que a gente, juntos, como a senhora bem disse, ninguém aqui está querendo disputar com ninguém aqui é melhor do que ninguém, nós estamos no mesmo caminho, que é um caminho que segue, como Jesus disse, a verdade e a vida que leva a Deus. E eu acho que todos aqui têm essa mesma ansiedade, ansia por esse momento de acolhido numa espiritualidade que traga paz universal para todos. E eu quero ouvir o meu professor da tarde aí, o Francisco de Assis, lá do interior da Bahia, que é o pastor Newton Marques, com seu trabalho assim, dignificante, e que leva a gente a sentir assim, ele disse que ele é pequeno, então eu sou uma castanha, né, no caso disso tudo, comparando, né, mas com Jesus a gente desce da árvore e faz igual a Zaqueu, né, não é, pastor Milton, e acompanha aqueles que a gente admira. A palavra é sua, meu irmão, sinta-se à vontade, está em casa e estamos felizes com sua presença. Obrigado pelo interior da Bahia, então já é uma profecia, daqui a pouco nós estamos chegando, viu, Álvaro? Já está vindo aí algo legal. Extensividade, bom, né? Deus é bom demais. Primeiro agradecer a todos, irmã Ila, Álvaro, irmã Vanusa, sempre é um prazer imenso poder ouvi-los. Eu sempre gosto, professor, de ficar na expectativa, porque eu sei que aí vem tesouros maravilhosos dos lábios daqueles que têm conhecimento fantástico, como os dois que a gente acabou de passar. Como disse, sou pequenino e estou aqui para aprender. Acho que nessa encarnação eu devo dar uma melhoradinha um pouquinho, né? Talvez na outra a gente chega lá um pouco melhor. Mas vamos lá. O que a nossa religião, o que o evangélico, o que o protestante, ele contribui para o crescimento da humanidade, que ele contribui para o crescimento de um ser humano. Se nós pegarmos
meus irmãos, aquele princípio lá do Lutero e aquela seriedade, onde nós encontramos a irmã, todas os desarraigar da Igreja Católica e tal, aquele momento ali onde traz mais uma responsabilidade para esse homem, eu acho que ali ele trouxe, sim, um momento muito gostoso do mundo protestante, de aproximação desse homem sem a necessidade da intervenção, a aproximação desse homem para com Deus sem a necessidade da intervenção de um outro ser humano, sem a necessidade de pagar as indulgências, etc, etc. Acho que ali a gente veio crescendo, veio vendo que eu nasci de frente a uma casa onde tinha uma família evangélica, e eu sempre vi aquele comportamento muito bonito, as vestes às vezes diferentes e tal, a gente, o moleque ali correndo sem camisa, já o outro já não podia correr sem camisa, porque o pai era evangélico, e aí por diante, enfim, a gente achava meio estranho aquilo, mas tinha alguns conceitos muito bonitos, e principalmente os conceitos família. Eu acho que até algum momento o mundo protestante, ele trouxe bastante contribuição, responsabilidades, formação de família, respeito para com os líderes religiosos, os pastores, enfim, aqueles que estavam à frente ali. Foi muito bonito. Mas se eu quero chegar hoje, poxa, se nós olharmos lá atrás, veio uma história muito bonita de encontro do homem e Deus. Jesus, ele chega para nós e diz, olha, quão bom é que os irmãos vivam em união. Jesus diz, olha, o véu se rasgou e... Poxa, eu estou pequenino demais para vir falar essas coisas, porque eu sei que há um conhecimento muito grande. Mas hoje, esse mundo evangélico, já não mais protestante, veja bem, mas um mundo evangélico, um mundo que já não mais se chama, eu sou crente, todo mundo tem uma historinha, é crente até o outro lado e aí por diante, eu não sou mais crente, eu não sou mais protestante, agora eu sou evangélico. Mas esse evangélico de hoje, ele é muito tacanho, ele é muito mesquinho, ele é muito eu só. Ele é muito... E eu posso falar daquilo que eu vivo, daquilo que eu estou aqui lutando para que venha melhorar. Tanto é que eu já disse lá no primeiro momento que nós nos encontramos que talvez eu não seja dos 10 pastores mais queridos entre os pastores. Porque há uma teologia de uma prosperidade muito grande que está sendo pregada, há uma teologia do enriquecimento exacerbado para que o cristão, todo mundo tem que ser rico, todo mundo... Então, se nós pegarmos a contribuição que o protestantismo vem trazer, esse lá no início, eu acredito que ele trouxe bastante contribuição. Hoje, ele desvirtua um pouco do amor, fala-se muito em amor, abraça até o poste na hora que sai da igreja, mas 5 minutos depois, esse homem se transforma. Esse ser humaninho que estava dentro da igreja ali, ele se transforma. Aí você vê um monte de gente evangélico desonesto, aí você vê um monte de gente evangélico errando na história, aí você vê um monte de gente evangélica falhando com o próximo. E isso não é legal, isso não é legal. Eu acho que a gente tem... e o nosso papel hoje nesse encontro não é simplesmente apenas... Eu amo quando a irmã Ila fala, olha, nós falhamos para chutar de balde lá atrás. A nossa igreja errou para dar combate. E agora eu acho que quem está errando somos nós. Olha só, nós estamos cometendo os mesmos erros que talvez, e olha que nós somos os caras detentores da espada de Damocles, né? Colocamos na cabeça de todo mundo e o julgamento. Desceu Jesus na terra e disse, evangélicos, eis a procuração para condenar. Então, assim, nós somos os condenadores atuais. Irmã,
Se lá atrás nós tínhamos a Igreja Católica, que era a condenadora, hoje nós temos os evangélicos, que são os condenadores. Está todo mundo errado, só está certo nós. Pará! Não, cara, não é isso. Não é isso. Eu acho que a gente está precisando despertar, a gente está precisando enxergar a existência do outro e parar com essa história de rico, rico, rico. Parece que Deus, ele é Midas, né? Deus, ele não é mais Deus da alegria, ele não é. A alegria parece que é conquistada somente com um belo de um cartão de crédito. A alegria, a família, parece que ela não tem mais conceito de família se não tiver um bom imóvel, um bom carro. Esse conceito, essas coisas estão sendo modificadas. O status, as coisas estão meio que degringolando. Eu tenho muito receio. Para mim, esse Jesus que está sendo pregado hoje dentro das igrejas evangélicas, ele está morto. Ele não ressuscitou. Para mim. O Jesus que eu creio é aquele Jesus que acolhe aquele que está caído lá na calçada. É aquele que a irmã disse, olha, aqui estão os meus bens. É aquele que olha para o irmão que precisa de alguma coisa e estende a mão. Às vezes não é o bem material, é apenas um abraço, é apenas o ouvir o outro. Esse Jesus que está sendo hoje ministrado dentro das igrejas, ele é muito pífio, ele é muito do momento que se vive ali, dos louvores que talvez sejam entoados, e do momento que, quando você acaba de sair lá de dentro da igreja, torna-se um outro ser humano. Não é isso, não é isso. É a caridade, é o amor ao próximo, é o viver em união, é o respeitar o limite, sabendo que tem uma outra pessoa. Isso tudo é Jesus. Jesus, ele veio para fazer a diferença, ele não veio para fazer julgamento, ele veio para nos ensinar, ele veio para estender a mão, ele veio para reconhecer que nós somos falhos, e nós, do mundo evangélico, quase muito pouco conseguimos pedir perdão, ou quando pede é da boca para fora, quando deveria ser uma coisa tão gostosa, pedir perdão, reconhecer. Puxa, as amizades, elas estão quase que sendo deturpadas, quase que sendo tiradas, porque não se tem mais amigos. Eu fiquei tão feliz quando me falaram assim, o senhor me convidou, professor, e o Álvaro, quando me disseram as pessoas que estariam, eu falei, poxa, que gostoso, eu vou rever os meus amigos. Obviamente que eu gostaria de dar um abraço em cada um. Estou morrendo de saudade de poder abraçá-los e de viver esse cristianismo, de ouvir vocês bastante, de um cabedal de conhecimento muito bonito que vem de cada um de vocês. A minha igreja, o mundo evangélico, precisa mudar. Precisa tirar as vestes que foram colocadas lá atrás, nos nossos princípios cristãos da Igreja Católica, e precisamos hoje nos moldar. Talvez hoje muito mais próximo de um padre Lancelotti, do padre Júlio Lancelotti, né, que está aí na batalha, nos moldar muito mais de uma irmã que está ali do outro lado na expectativa daqui a pouco de estar falando, de olharmos e falarmos, vamos ajudar, vamos fazer. Cara, nós temos que mudar muito, professor. Irmãos, nós temos que mudar muito. Eu, em nome da igreja evangélica, olha, já nem mais posso falar protestante, não posso mais falar crente. Nós somos um mundo evangélico, mas do evangelho vivemos muito pouco. Ao menos, olha, e aí eu vou dizer, a grande maioria dos evangélicos vive muito pouco evangélico. É o contrário. Olha que coisa estranha. O contrário, quando deveria ser o mundo evangélico vivendo o evangelho de Paulo, o evangelho de Marcos,
Evangelho de Mateus, Evangelho, viver o amor, a essência, a coisa gostosa de olhar e dizer, ei, o que você precisa? Posso te ajudar. Esse evangelho que eu tento pregar. E enquanto Deus me der fôlego de vida, eu vou falar que nós é que estamos errando agora. E vou dizer que nós precisamos consertar. E nós vamos consertar. Ainda que nós sejamos ainda o beija-flor do apagar do incêndio. Mas nós vamos consertar. Vamos bradar aos quatro cantos e dizer que Jesus é bom. Maravilhoso. Muito obrigado, viu, por me permitirem estar com vocês. Pastor, o senhor falou e todo mundo se calou. Eu vou deixar as minhas considerações para fazer depois que a nossa querida Evanusa falar. Mas eu acho, antecipadamente, eu acho que o que o senhor falou, Jesus falaria se voltasse ao planeta. Para esses que se dizem seus seguidores. As palavras dele não podiam ser diferentes dela. Então, vamos aguardar a nossa querida irmã Vanusa, e depois nós faremos um fechamento com cada um, que eu estou cada vez mais sintonizado com essa vontade do Cristo, que a gente faça isso. Porque se a gente fosse se classificar aqui, não poderia ser classificado por religiões, mas por discípulos que muitos se amam. E foi isso que ele pediu. Eu acho que nós estamos, apesar de não sermos apoiados por muitos que não agradam o que o senhor disse, o que a irmã disse, cada um no seu canto, cada qual no seu vagão, segundo o seu caminho e achando que tem razão. Não é? Então, a gente precisa, nesse trem, mudar, misturar, vamos dizer assim, os passageiros desses vagões. Tá bom? Bem, querida Vanusa, mais uma vez, minha irmã, muito obrigado pela sua presença. A palavra é sua. Represente bem as religiões primitivas aí, com a sua condição muito particular que você tem para isso. Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todas as pessoas presentes. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Quero saudar a todos vocês na figura da irmã Aila e do professor Celestino. É muito bom estar com o Álvaro, muito bom estar com o pastor Milton. É muito bom. Eu nem lembrava que hoje era o domingo de carnaval. Porque geralmente né, tem toda aquela coisa no carnaval. E eu estava aqui na minha casa, meu marido sofreu um acidente, fez uma cirurgia bem complexa. E a gente aqui em casa se envolveu tanto com essa questão da saúde dele que a gente esqueceu que era o carnaval. Aí o professor Celestino ligou para mim e disse, meu Deus, corri para botar meu torso, porque eu sei que ele gosta que eu venha a caráter. E depois a dificuldade com o mundo digital que eu tenho, né? Eu não sou muito ligada, não vivo muito nas redes sociais. Mas estou aqui, muito feliz pela fala de vocês. Bem-vinda. Obrigada, professor. Eu quero dizer a vocês que falaram, irmã Ilha, pastor, a respeito das questões, né, infelizes da crença de cada um, mas a irmã Ilha está muito certa quando ela diz assim, que não são, as religiões, elas não são culpadas, eu estou usando minhas palavras, mas eu entendi que foi isso que porque elas são feitas de pessoas, e nós somos seres humanos, e os seres humanos, eles se estão aqui na Terra é porque eles erram, né? Porque eles erram. Eu, como estudante de Ciência das Religiões, está aí meu professor, que foi um professor muito, muito, muito querido, ainda é para mim. Eu acho beleza em todas as religiões. Existe beleza em todas elas. Quando a gente começa a estudar
elas são maravilhosas. O problema é o ser humano, né? É o ser humano que ainda está na sua infância, não saiu da infância ainda, enquanto ser de luz, está aprendendo, e por diversas situações que muitas vezes são incontroláveis, eles não conseguem enxergar a beleza de suas próprias crenças, eles não entendem os propósitos de suas próprias crenças. Isso eu digo também com a minha crença, com a religião que eu sigo. Também existe, pastor, pessoas extremamente equivocadas no meu meio e que são capazes de coisas terríveis. Assim como tem pessoas maravilhosas, de uma sabedoria a respeito da vida e dos caminhos de Deus, que a gente se impressiona. Muitas vezes são pessoas já bem idosas e analfabetas, que não tiveram chance nunca de ir numa escola, mas que são de uma sabedoria em relação ao amor de Deus, que é impressionante. Assim como tem algumas pessoas que são terríveis. Então, a gente vai sempre encontrar, seja entre os evangélicos, católicos, espíritas, judeus, ou de qualquer segmento de matriz africana ou outras religiões, pessoas que estão tentando acertar, estão caminhando, estão procurando cumprir com aquilo que a sua religião determina, e tem aquelas que ainda vão precisar reencarnar muitas vezes, porque tendo a oportunidade de conhecer as coisas de Deus, elas, além de não se interessarem de verdade pela essência das coisas, deturpam absolutamente tudo. Também encontro pais e mães de santo com 50 anos de iniciação que não perceberam ainda qual é a essência de cultuar os orixás. O que é que significa cultuar os orixás em nome de Deus? Assim como devem ter pastores ou padres, né, ou líderes espíritas, que não entenderam a essência de cada caminho que foi colocado na vida da pessoa. Só resta a nós uma coisa: tentar não segui-los, não fazer como eles, agradecer muito a Deus por nós não pensarmos como eles. É um presente muito grande, né, de Deus, a gente poder compreender a importância de cuidar do próximo, a gente poder ter paciência, resiliência, ter empatia com esses irmãos que eu chamo de primitivos. As pessoas que deveriam amar o seu próximo como a si mesmo, que deveriam ajudar ao outro, que deveriam parar de se incomodar com a vida alheia, de apontar o dedo, de julgar. Eu as chamo de primitivas. Elas são pessoas primitivas, minha gente. Elas são pessoas doentes. E são elas, sejam altos cargos das religiões ou não, são elas as que mais precisam de ajuda, porque estão muito doentes. Estão doentes da alma. Elas são pessoas doentes da alma. E a gente que também, em algum momento, foi doente da alma ou ainda está convalescendo, nós não somos perfeitos, estamos convalescendo, tentando sair da doença. Devemos, porque estamos um pouquinho melhor, ter paciência com essas pessoas, né? Ter paciência, ter empatia, ter disposição para tentar fazer com que elas compreendam que não é bom fazer o que elas estão fazendo. Quando o professor Celestino falou do tema, nossa religião, ela não faz grandes coisas fantásticas que possam ser vistas por toda a humanidade. Ela é composta de atos simples, pequenos, mas muito eficazes. A gente tem eu digo aqueles que seguem de verdade os caminhos, né, das religiões afro-brasileiras, porque, assim como vocês comentaram, na nossa religião, nas religiões de matriz africana, também tem as pessoas que não fazem isso que eu vou dizer, mas a essência é o que eu vou falar agora.
que eu tenho tentado e muita gente tem tentado, tem muita gente boa. Nós entendemos que quando alguém chega, bate a nossa porta, seja a porta do axé, do barracão, do templo, do ilê, que é como a gente chama, ilê quer dizer casa em Iorubá, a casa sagrada, né? Ilê axé quer dizer casa sagrada, casa de axé. Então, quando alguém bate a nossa porta, ou bate a nossa porta da nossa família de sangue, a gente tem que abrir essa porta, deixar a pessoa entrar e conversar com a pessoa. E o intuito é que ela saia de dentro da nossa casa, seja a casa espiritual, seja a casa familiar, melhor do que ela entrou. Seja através de uma palavra, seja através de um banho de ervas, seja através de um ebó. O que é um ebó? Um ebó é um caminho, uma limpeza espiritual para que a aura da pessoa se modifique, para que os campos energéticos da pessoa se equilibrem. Procuram as casas de axé as pessoas que estão muito mazeladas, muito desesperadas. E o nosso dever, e a gente faz com muito amor, é ajudar essa pessoa a sair dessas mazelas. Essa é a nossa função. O presente, a gente não se preocupa com o passado e nem tem preocupação com o futuro, porque não existe no nosso segmento religioso a preocupação de ir para um lugar tipo céu ou inferno. Não. Nós nos preocupamos com o hoje. E o hoje tem que ser bom. E no dia de hoje, a gente tem que ser bom para a gente mesmo e para os outros. O princípio é que nos cuidemos para que a gente tenha condições de cuidar do outro. E que o outro saia melhor da nossa companhia. Então, nossa preocupação é com o agora. O agora, você tem que estar bem no agora. Você tem que estar feliz. E principalmente as pessoas que recebem a energia do orixá. O orixá não é espírito, orixá é energia divina, energia que emana diretamente do Criador para nós, do Senhor da vida, do Senhor dos mundos para nós. Nós chamamos o Senhor da vida, nós chamamos Deus de Olorum ou Olodumare. Então, os orixás são energias que vêm de Olodumare, que vêm de Olorum, que vêm de Deus para nós. Aí algumas pessoas, elas têm a tarefa espiritual de se conectar com essa energia para que essa energia venha até o mundo material para trazer algum consolo, trazer alguma esperança para as pessoas que estão aqui. Se o meu corpo é morada da energia do orixá, então eu tenho que ter cuidado. E quando eu falo em corpo, eu estou falando de mente, estou falando do equilíbrio dos meus chakras, eu estou falando do meu físico, biológico, o corpo num sentido geral, os corpos, né? Corpo astral, mental, espiritual e físico. Então eu tenho que estar com eles em equilíbrio. E a gente entende que se a gente pratica o mal, se a gente critica as pessoas, porque elas não sabem como a gente sabe os mistérios, alguns mistériozinhos da vida, então a gente não está cuidando do corpo. Como é que a gente vai receber o bem e o orixá se a gente está criticando, se a gente está no ego e no orgulho de achar-se melhor do que os outros, se a gente não tem sensibilidade ao se deparar com a dor do outro. Então, é assim que as religiões de matriz africana contribuem para fazer o bem, aquela pequena humanidade ali perto, alimentando o espírito, limpando a doença espiritual, limpando a doença mental, limpando a doença emocional. E no plano físico, é quando uma casa de axé faz uma atividade religiosa que as pessoas comem bem. Às vezes, se vocês observarem as casas de axé, elas estão dentro de lugares bem pobres, elas estão inseridas em periferias extremamente pobres, e tem pessoas que comem muito mal, mas no dia que tem festa no axé, aí elas vão comer bem, vão comer carne, vão comer uma comida forte, e nós temos esse sentimento de comunidade, de partilhar com o outro a comida, aquele animal que é sacrificado,
Nós não consumimos sangue como os antigos judeus. O sangue é para a energia divina, a carne é para compartilhar com a comunidade. E aí as pessoas se alimentam na casa de axé espiritual e fisicamente. Quando a casa de axé faz as coisas de forma como devem ser feitas, com amor e com respeito ao ser humano. Outra coisa que eu acho que a gente contribui é porque a gente não revida. Nós não saímos às ruas revidando o que fazem com a nossa religião. Nós não saímos falando mal das outras religiões. Nós não saímos panfletando que as outras religiões são do demônio. A gente não sai fazendo isso, porque a gente sabe que as pessoas fazem isso com a gente por pura ignorância, porque são primitivas, porque são pobres ainda. Mas um dia vão ter a riqueza de entender que a gente tem, que todos têm a liberdade de seguir o caminho que achar mais conveniente. Eu, Vanusa, como uma mulher de axé, considero que um bom caminho é o caminho que a gente respeite o outro, que a gente possa segurar na mão do outro quando ele estiver necessitado de uma palavra, de um pouco de comida, de qualquer coisa, de um sorriso ou um abraço, que agora a gente está sem poder dar, né? Mas o sorriso dá para puxar a máscara um pouquinho e sorrir. Eu acredito nisso, que quando a gente faz isso, o mundo fica um pouco melhor. Se você de manhã sai de casa com o propósito de ir para o trabalho e você atende ao público, e você é gentil com alguém que está bem esbaforido para marcar uma consulta, ou resolver um negócio em algum local de serviço público, não sei. Se você sorri e atende bem, e é amável, aquela pessoa já se desarma, o dia dela já fica melhor. Isso também é estar no caminho correto. Eu sempre digo e vou repetir que o ser humano que veio como o melhor exemplo para que a gente possa compreender como é que a gente deve aqui na Terra se comportar é Jesus Cristo. Eu não sou cristã, mas tenho imenso respeito pela história de Jesus Cristo, porque ele disse tudinho direitinho. O manual dele foi muito, muito eficaz. O problema é que as pessoas, elas não conseguiram interpretar esse manual. E ele é fácil, ele não é difícil, não. É que o ego, é que a vaidade, é que o egoísmo, é que a ânsia de poder faz com que esse manual seja deixado dentro de uma gaveta e se interprete ele de outra forma, da forma que é conveniente para cada um. Mas quando todo mundo que existir aqui nesse planeta começar a ver este manual, independente da religião, e olhá-lo de uma forma mais humana, mais madura, vai ver que seguindo isso está ótimo. É claro que não é um passe de mágica que a pessoa não vai conseguir, professor Celestino, porque vai começar a amar mais o seu próximo, começa a praticar a caridade de todas as formas, começa a não reparar na vida do outro e olhar mais para si. Quando a pessoa começa a fazer isso, tudo não muda feito um passe de mágica, não é mágica. Mas quando a gente tem essa perspectiva de que está aqui nesse planeta, colhendo os frutos plantados, ou em algum momento dessa vida que a gente não lembra, a gente geralmente não lembra o que faz de ruim. A gente tem uma lembrança, uma memória muito boa para lembrar o que os outros fazem de ruim com a gente, mas a gente geralmente esquece o que faz com os outros. A gente está sempre colhendo ou o que fez aqui mesmo ou o que fez em vidas passadas. Se você está sofrendo bastante, tem um sofrimento bem grande na sua frente, na sua vida, que você não está conseguindo resolver, que você procura razão aqui, em alguma coisa que fez o ano passado, o mês passado, há 10 anos atrás, e você não achou, pode ter certeza, meu irmão. Não existe injustiça divina. Injustiça divina é uma coisa que não existe. Então, pode ter certeza que foi de vidas passadas. Então, colha o seu limão e faça uma limonada. Não vá chupar o limão azedo, não, porque
É impossível você ficar feliz depois disso. Pega um pouquinho de açúcar e faça uma limonada. Colha o seu limão, porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Seja você cristão, evangélico, católico, espírita, seja você judeu, seja islâmico, seja de Umbanda, de Jurema ou de Candomblé. Plantou limão, não vai colher maçã. Por isso que a gente deve se fixar no presente, porque é o que a gente faz agora que decide como é que nós vamos ser. Não importa o amanhã, não importa céu, não importa inferno, não importa purgatório, seja lá o que for, importa o agora. Você está aqui agora. É agora que você vai dobrar uma esquina e vai encontrar uma pessoa clamando por um pouco de comida. É agora que você vai encontrar um amigo que está chorando e você está atrasado para ir para algum lugar. Se atrase. Converse com seu amigo. Faça as pazes com aquela pessoa da sua família que você faz um tempo aí que não fala direito, porque não suporta, porque a pessoa é insuportável. Dê seu jeito. Consuma o seu limão, gente, para poder a terra ficar fértil para você plantar uvas, maçãs, né? Prepara a terra, que vão vir sementes maravilhosas se você preparar. Então, hoje aqui, que importa o que foi que a Igreja Católica fez no passado? Eram seres humanos, num período em que os homens eram muito mais primitivos do que são hoje. O importante é a igreja agora. E o que importa, pastor, se outros pastores ou outras pessoas evangélicas estão tão equivocadas, né? Tão equivocadas sobre... O importante é que o Senhor enxergou, olha que maravilha. O Senhor conseguiu enxergar esses absurdos e não está seguindo. O Senhor não é gado, o Senhor não é mais um dos bois. Então, propague isso para o máximo de pessoas que o Senhor puder. Em cada esquina, em cada lugar. Faça isso. Semeie. A pessoa joga a semente, né? A parábola do semeador é muito clara. Se não quiserem fazer essa semente florescer, o problema não é seu, o Senhor está fazendo a sua parte. A vida é assim, né? A gente tem dias de errar, dias de acertar, dias de reparar que os outros estão errando, e quando a gente reparar que os outros estão errando, vamos agradecer a Deus, porque a gente não está fazendo igual, né? Menos uma coisinha para nos preocupar. O importante é que a gente seja feliz, e ninguém está feliz quando faz uma coisa para o outro. Pode prestar atenção, se você faz um negocinho que não presta, você não fica bem, né? Agora, quando a gente faz alguma coisa boa, é uma felicidade muito grande. Se os outros ainda não conseguirem enxergar isso, paciência. Eles vão ter toda uma eternidade, porque Deus é tão perfeito que Ele tem toda uma eternidade para esperar que todo mundo melhore das doenças. É infinita a chance que Ele dá da gente melhorar. Ninguém vai ser condenado ao inferno, eu tenho certeza disso. Ninguém. Inferno é o inferno mental que as pessoas vivem hoje, nesse período, nesses 2 últimos séculos nesse século e um pouquinho, né? Nesse século e 20 e pouco de depressão, de síndrome de pânico, de tristeza, de ansiedade. Isso é inferno. Inferno é isso. Olha que coisa boa que a gente está fazendo aqui, para eu encerrar que eu falo demais. A gente não está nem falando da vida alheia, nem está maltratando ninguém. A gente está fazendo uma coisa tão boa, que é ficar aqui, nesse momento, conversando sobre coisas tão bacanas. Não é uma bênção? Vamos agradecer porque a gente está aqui fazendo isso, né? Glória a Deus. Porque a gente não está reparando na vida alheia, nem fazendo mal a ninguém, nem roubando, nem matando, nem desviando dinheiro público, enquanto muitos passam fome, nem apoiando políticos que são verdadeiros dragões a serviço do mal. Então, vamos agradecer. Olha como somos privilegiados, né? Isso é uma maravilha. Que Olorum, que o Senhor da vida abençoe a cada um de nós, as nossas famílias e a todas as pessoas que estão nos ouvindo.
Gratidão, Que gente. beleza. Que beleza, Vanusa. Parabéns. Muito bom. Muito bom. Você filosofou por baixo, você a nível compreensivo de todos. Nós estamos recebendo os feedback aqui e os elogios, a sensibilidade das pessoas tem sido assim unanimidade. Graças a Deus, sentimos que de uma certa forma atingimos o nosso objetivo, né? Nós tivemos o Álvaro que trouxe as raízes das religiões monoteístas, né? A primeira revelação, com o despertar, com Shammai e Léo, a história de amar o outro, como a gente gostaria que fosse amado, e ver a irmã Ayla com a sua humildade, com a sua filosofia profunda, sem condenação, dizendo essa frase que nós somos seres humanos buscando as perfeições. Todos nós. Essa é uma frase que serve, que não pode ser colocada em religião nenhuma, que é uma frase universal. Onde a gente estiver, é um ser humano em busca de perfeição, buscando alguma coisa para se sentir em paz, para se sentir bem. Vem o pastor Milton e fala uma frase, que eu diria assim, de efeito, muito profunda, que os evangélicos não vivem mais o evangelho, apesar de se titularem evangélicos. É curioso. E eu fico pensando num homem que você falou, que todos nós falamos, que até o Álvaro, representando o judaísmo, falou nele, porque ele é judeu. Ele nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. E ele não foi querido pela maioria dos ortodoxos de então, dos conhecedores da lei, como se diz, da Torá, porque ele era simples e ensinava a amar. Ele ensinava que a lei não é usada para condenar os outros. Pelo contrário. Ele chega numa situação em que tudo era discriminação, tudo era divisão, as pessoas odiavam os cobradores de impostos, que eram os publicanos, e ele convida um publicano, cobrador de impostos, para ser discípulo dele. E não satisfeito só com isso, ele foi jantar com ele, com os colegas dele e com pessoas não judaicas daquela época. E o que aconteceu? Aconteceu o que acontece com o pastor Milton, por estar tomando essa atitude, com a irmã Ayla, por ter esse pensamento, por nós espíritas, por seguirem essa filosofia, por você que fala que o presente é importante, porque Chico dizia, não podemos mudar o passado, mas começamos uma nova vida no presente e vamos ter um novo futuro. Então, nós falamos a mesma linguagem, temos as mesmas aspirações, buscamos a mesma perfeição, como disse irmã Ayla, e Jesus, por fazer isso, foi condenado na época pelos fariseus, pelos escribas, porque ele foi jantar com o publicano. E o Jesus, o que é que faz? Eles não tiveram nem coragem de condená-lo, foram perguntar aos discípulos dele. E Jesus disse, não são os bons que precisam de médicos, mas os doentes, os necessitados. E ele usa um grande profeta do passado, Oséias, capítulo 6, se eu não me engano, versículo 6, que disse, vão aprender, diz para os escribas fariseus. Aí vem a frase, pastor Milton, que cabe muito bem ao senhor e à irmã Ayla, como cristãos, que eu também me enquadro. A resposta de Jesus foi, misericórdia eu quero, sacrifício não. Vocês estão preocupados com o sabate, vocês estão preocupados com o sacrifício do animal, vão aprender o que é misericórdia, quero, e sacrifício não. Jesus usou uma frase universal de amar indistintamente, de perdoar. E qual era, a pergunta que eu deixo aqui para nós, qual era a religião de Jesus? Judaísmo. Eu acho que era o judaísmo. Ele jurou fidelidade ao judaísmo, em Mateus 5, 17 e 18, mas um judaísmo com mais amor do que a ortodoxia, com mais perdão e com mais compreensão. E quando a gente lê Mateus 25, 31 a 46, aí universaliza realmente aquilo que precisamos fazer. Dobrar a esquina, fazer o que você faz, o que o pastor Milton faz, fazer o que Francisco de Assis fez, fazer o que a irmã Ayla fez,
faz o que Álvaro faz o que o Vanusa faz, que é dar de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, vestir os nus, acolher o doente, o necessitado. Essa é a religião, gente. E essa tarde, para mim, é um coroamento, é um banquete, é um encontro que, pelo meu gosto, a gente ficaria aqui muito tempo, porque são momentos não semanais da minha vida, mas são momentos que não acontecem, não sou todas as semanas, nem todos os meses, mas 2 ou 3 vezes por ano. Eu me sinto muito feliz de poder estar mostrando para aqueles que nos cercam que nós temos diferenças, temos caminhos diferentes que levam ao mesmo Deus. Porque aonde você estiver, qualquer um de você que amar indistintamente aquele que lhe cerca, você está com a melhor religião do planeta. E você está conquistando o melhor caminho para você mesmo, não é para os outros. Então, eu queria agradecer, eu quero ouvir um pouco de vocês ainda, pelo menos uma palavrinha. Nós temos ainda uns 3 ou 5 minutos de tolerância para que vocês apresentem as suas despedidas com a minha incondicional gratidão e respeito pela acolhida de vocês, pela atenção. Espero contar em outras oportunidades. Esperamos, não só no MIEP, como aqui nos nossos congressos da Paraíba, em qualquer parte do planeta. Hoje está mais fácil, né? Deixando já vibrações aí, Vanusa, pelo seu esposo, que ele se recupere bem, que tudo acabe da melhor forma possível, porque quando você entrou aí, eu senti que você estava sofrida. Você não precisou me dizer nada, alguma coisa eu senti que não estava bem em torno de você. E graças a Deus temos aqui 4 irmãos seus queridos que vão, mais uma vez, vibrar, pedir a Jesus, aos médicos enviados do Cristo, que devolva a saúde do seu marido o mais rápido possível. Álvaro, querido, pela ordem de quem falou, uma palavra de despedida para o nosso grupo, agradecendo já a sua presença entre nós. Como eu falei no começo, nessa conversa, nesse diálogo, a gente percebe que é muito mais do que respeitar, é possível amar. Cada um de nós aqui, eu tenho certeza que tem um carinho, um amor muito especial. Então, o professor Celestino é o meu professor Celestino, que eu quero dividir com todos, é uma honra a minha amizade, o meu trabalho. A mãe Vanusa é a minha mãe Vanusa. A irmã Aila é a minha maninha do coração. O pastor Milton é o meu pastor. E tenho muitas saudades da minha pastora. E um dia eu liguei para o pastor Milton, era cerca de 11 horas da noite, 11h30 da noite, na rua lá de Campo Grande. Falei: pastor, estou com uma pessoa aqui que veio me pedir algo no carro e nós oferecemos uma vaga na sua instituição, na Clínica da Alma. O que eu faço com ele? Ele falou: Álvaro, pelo amor de Deus, seja 3 horas da manhã, seja qualquer momento, vai direto com essa pessoa para a porta da minha igreja, porque o dia que a minha igreja não for um pronto-socorro e tiver com as portas fechadas a qualquer momento, não vai ter mais razão de ela estar ali. Então, o dia que nós compreendemos um pouco do que o pastor me ensinou, e cada um de vocês tem me ensinado muito, que os templos são necessários, os locais de reunião ainda são importantes, mas que eles devem se estender e devem estar sempre de portas abertas a todos os necessitados, como teve a Casa do Caminho, como nós sabemos que na história da humanidade sempre esteve presente. Então, que nós possamos fazer, não apenas dos nossos templos religiosos, mas do nosso templo maior, que se chama lar, e do nosso templo, que é o único nesse universo que cabe Deus, que chama-se Espírito, coração, porque Deus não cabe sob nenhuma denominação, não cabe dentro de nenhum templo. Ele é o Criador do universo. Como poderíamos construir para ele templos de pedra? Então, as minhas palavras finais vão ao entendimento, à gratidão, ao meu amor profundo, porque eu amo cada um de vocês do fundo do meu coração. E eu tenho certeza
que aqui ninguém vai se salvar antes por causa de fé. Porque quem estiver na frente, eu tenho certeza que sempre vai olhar para trás e falar assim, eu tenho alguém que precisa de mim. E esse alguém pode ser eu, judeu, pode ser um pastor, pode ser uma mãe de santo, pode ser um espírita, pode ser uma freira. E eu tenho certeza, no dia de hoje, somos todos nós, humanidade, os necessitados. Então, eu encerro a minha fala sobre, mais uma vez, o carinho profundo e meu amor por cada um de vocês que compartilharam desse momento comigo. Obrigado, Álvaro. Deus lhe abençoe, querido. Muita saúde para você. Grato pela sua atenção conosco, sempre pronto para atender os nossos convites. Irmã Alia, sua palavra final de agradecimento. Eu quero agradecer a oportunidade, professor Celestino, de estar de novo aqui com essas pessoas que estamos assistindo e estarmos juntos de novo. Somos amigos, temos um carinho muito grande uns pelos outros. E agora eu tenho mais uma frase da mãe Vanusa, né? Tinha guardado da outra vez aquela que a mulher é um médium de materialização do espírito, né? Agora eu tenho essa, pega o seu limão e faça a sua limonada. Vou precisar muito dessa frase, porque tem cada limão que vem para mim, e claro, aqui a gente planta, aqui a gente colhe, né? Queria só dizer também para a mãe Vanusa que eu tenho uma coisa também, assim, que a senhora não falou aí da religião de matriz africana, esse respeito pelas crianças, não é? Essa coisa com as crianças, eu vi muitas vezes esse respeito, né? Às vezes criança, a gente não entende, não é? Eu brincava e fazia barulho e tal, então a mãe de santo dizia, né, para dar dê doce para curumim, porque é para curumim se aquietar, né? Então, em vez de reclamarem com a gente, de serem ríspidos com a gente, é o contrário, davam docinhos, bolinhos, né, coisa gostosa para nós, para a gente ficar quietinha, né, no canto ali. E eu tinha terreiro perto da nossa casa, né? Bom, e agradecer todas as pessoas que estão organizando esse evento, não é? E essa oportunidade da gente estar de volta aqui falando mesmo virtualmente. Esperamos que tudo isso passe, que a gente possa se encontrar presencialmente. Um forte abraço para todo mundo. Pastor Milton, o senhor é o meu pastor. Certo? Então, conte sempre com as minhas orações, não é? Eu sei que o senhor passa por uma fase difícil ainda, não é? Pelo falecimento da sua esposa, mas eu continuo orando para que o senhor consiga viver essa fase de saudade com muita fé em Deus, que eu sei que o senhor vai viver sim. E conte com as minhas orações, irmã Vanusa, pelo seu esposo, para que ele restitua a saúde, né, plena. Obrigada. Oi, irmã querida, Deus lhe abençoe, nós estamos muito felizes, a senhora já tem assim, uma cadeira cativa entre nós, quando a gente faz um encontro dessa natureza, a senhora não pode vir, fica faltando alguém na nossa festa, no nosso banquete. Que Jesus lhe abençoe sempre, dê muita saúde, e lhe oriente e inspire na sua tarefa de missionária. Que Jesus esteja na sua vida sempre. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho e atenção. Vamos ouvir meu querido pastor mais novo membro da nosso encontro, o meu pastor predileto, pela sua atitude, pela sua espontaneidade, pela sua coragem, meu irmão. Temos que orar muito por você, porque você vai enfrentar e tem enfrentado muitas dificuldades, a gente sabe disso. Mas nada é fácil para aqueles que escolhem o caminho do Cristo. Como você escolheu, ele vai sempre dar força, a coragem, a garra e o denodo que você precisa e a luz para vencer as trevas do desentendimento. Oremos por aqueles que não estão à altura de sintonizar com a sua energia e com sua luz no Cristo. Amém. Bom, o que falar diante de um gostoso momento, né? Realmente não dá para
para que encerrar. Agradecer a todos que darem ao professor. Álvaro, ele não é mais seu professor, não, cara, é meu também. É nosso, né? Irmã Ila, a senhora é uma dádiva de Deus sobre essa terra. Irmã Vanusa, obrigado. Aguardo a senhora em Campo Grande ainda a caráter na minha igreja. Tá? Tem que ser assim. Vai ter que chegar lá em Campo Grande. Poxa, eu sou. Obrigado a todos que eu posso hoje ter como meus amigos. Obrigado a Deus, porque eu tive um ano de 2020 um pouco complicado, mas o de 2021 está lindo e vai continuar sendo lindo e agora em diante. Eu sou meio professor e os demais irmãos, eu nado meio contra o fluxo, tá? Eu vou meio... Mas Deus não chama... Deus não chama covardes para a batalha dele, não. Eu amo demais Jesus Cristo, é meu mestre, amo demais a Deus, creio no Espírito Santo e sei que vamos conseguir vencer. Se agradarmos ou não sei. Às vezes eu me sinto meio João Batista, né, gritando. E olha que dá vontade de gritar como ele gritava. Mas que bom. Que bom. Às vezes eu ligo pro Álvaro para chorar um pouco. E aquilo que ele disse, enquanto eu tiver fôlego de vida, da nossa igreja, se não for recebido, não mais estou sobre essa terra. Porque enquanto eu tiver fôlego de vida, todos aqueles que precisarem de um socorro, de uma ajuda, de um prato de comida, de um pouso, de uma veste limpa, serão recebidos. Muito obrigado a todos que nos assistem. Obrigado por me darem a oportunidade de estar com vocês. Amo demais cada um de vocês, tá? Irmãs, muito obrigado. Obrigado pela menina que está traduzindo. Eu estou sem óculos, não enxergo o que está escrito aqui. Mas Jeane muito obrigado. Matias. Que Deus abençoe. Álvaro, meu professor, que Deus abençoe você. Obrigado, Pronto. querido. Eu não vou enxergar sem óculos, professor. Deus abençoe. Meu irmão Muito querido. obrigado, muito obrigado. Gratidão. Nós que agradecemos a sua... As mensagens estão chegando inúmeras. Todo mundo pedindo oração por você, querido. Nós estamos muito felizes, são muitas as energias vibratórias positivas para você. Que Jesus possa sempre lhe iluminar. Você é um Francisco de Assis lá em Campo Grande, e quando eu for a Campo Grande, tenho grandes amigos lá, Carlos Santos, Dona Beth, eu vou visitar lá a sua comunidade. Vou lhe abraçar, eu fazer uma visita, e aí, se Deus quiser, já vacinado, Por favor. todos nós, aí a gente pode poder se abraçar sem fronteiras. Ok, meu irmão? Muita paz para você e obrigado. Vanusa, encerre, minha filha. Nós estamos com o tempo estourado, mas até que, pelo menos uma palavra sua de encerramento é importantíssimo para nós. Seu som está desligado. Seu som, você precisa ligar, Vanusa. Pode falar. Ela desligou.
O som dela travou. Eu estou ligando e ele desligando, professor. Agora acho que deu certo, né? Deu certo, sim. É minha guerra com a tecnologia, mas eu aprendo. Gratidão, minha gente, pelas orações, que eu já estou agradecendo antecipadamente ao meu marido. Ele está muito bem, ele caiu da escada, tinha subido no telhado, caiu da escada, e quebrou a tíbia, e ela se partiu no meio, ele colocou placa, pina, essas coisas, mas olha, ele está muito bem. E às vezes, sabe, professor, é preciso um negócio desse para a gente parar, quando a gente está acelerado demais, fazendo 1000 coisas. Então, nada na vida que acontece é por acaso, nem uma folha que cai, né? Tudo é muito providencial. Ele está bem, ele está bem. Irmã Aila, gratidão, viu, pela lembrança de oração para ele. E a senhora está certa, o candomblé, ele tem um grande cuidado com as crianças e muito respeito pelos idosos. Porque, assim, como é oral, como é uma tradição oral, os idosos, eles são nossa biblioteca. Então, quando morre um idoso, uma biblioteca é queimada. E a criança é a continuidade dessa biblioteca. Os idosos são importantes porque são eles que nos transmitem os conhecimentos antigos. A raiz da nossa religião, do candomblé, tem 10.300 e tantos anos de existência. E vem de 10.300 e tantos anos atrás, sendo passado oralmente. E os senhores, as idosas e os idosos, eles são nossas bibliotecas, por isso a gente tem grande respeito pelos mais velhos e grande respeito pelos mais novos, porque eles são a continuidade desta biblioteca. Tem um ditado africano que diz assim: cabelo branco vale ouro. Quando morre um velho, uma biblioteca é queimada. Perde-se uma biblioteca. Por isso que a gente tem tanto cuidado com criança e com idoso. É nosso repositório de conhecimento, já que a gente não tem um livro escrito, né? E a criança é a continuidade. Foi um prazer muito grande estar com vocês, é sempre muito bom. Gratidão, professor Celestino, por lembrar de mim, por estar sempre me chamando. Eu gosto muito, muito de participar junto com vocês. Quero agradecer a organização do MIEP, quero agradecer a Jeane e a outra moça, né, que fizeram aí a interpretação. Eu trabalho com isso, viu, Jeane? O meu trabalho no dia a dia é com educação especial também. Quero agradecer a Álvaro, a irmã Aila, ao pastor Milton, a todos vocês, principalmente ao professor Celestino, que é meu querido, e dizer para vocês que, na verdade, vamos vivendo, né? Vamos vivendo, vamos experimentando, vamos tendo paciência com a gente e com o outro, aprendendo a nos perdoar, aprendendo a perdoar o outro. O nosso planeta, ele está numa fase bem delicada. Muitas pessoas que estão morrendo não voltarão mais para cá. Chegou o tempo que é tão proclamado em tantas literaturas religiosas, chegou. Só que ele não é exatamente daquela maneira. Então, que tem na maioria dos escritos, porque também as pessoas interpretam ao pé da letra. Muitos não vão voltar mais. E a gente só tem que pedir a Deus misericórdia por esses irmãos que não voltarão mais para cá, não terão mais a chance de tentar de novo. Que o Senhor da vida, Deus, Olorum, abençoe a cada um de vocês. Que Oxalá, luz divina, luz de Deus, possa jogar o alá dele, que é o pano branco da paz, sobre a casa de cada um de vocês, sobre a vida de cada um de vocês. Eu só queria pedir a vocês que sejam templos, como diz Álvaro, né? Falando de templos. Os templos, eles, físicos e construídos, são meramente cópias daquilo que nós somos
Nós somos templo, a natureza é templo. Então sejam templo, abriguem dentro de vocês as pessoas que precisarem, que buscarem a Deus. Foi um prazer muito grande, um beijo, axé para todo mundo, muitas bênçãos. Obrigado. Que Oxalá Vanessa. abençoe a cada um de vocês, em nome de Deus. Amém, minha irmã. Amém. As vibrações de emoção de todos os lados. Tinha gente até brincando aqui, dizendo que mesmo seu marido tendo um gato, não deixe ele subir no telhado, porque não é aconselhável. Tá certo? Ele agora aprendeu. Ele agora nós aprendeu. agradecemos a vocês do fundo do coração, a todo, Auro, irmã Alia, pastor Milton, Vanusa, Jeane e a nossa querida irmã dirigente da harmonização, que já está presente. Estouramos o tempo, mas porque a emoção foi assim muitíssimo grande, nós não podíamos perder essas pérolas, e a reação das pessoas que estão assistindo foi de muita emoção. Portanto, agradecemos a Deus e a todos vocês por essa acolhida, e, oportunamente, no próximo IEP, provavelmente estaremos de volta com mais uma mensagem de harmonia, de amor e de fraternidade. Jesus conosco sempre. Um abraço em todos e até a próxima oportunidade. Talvez o futuro da humanidade não dependa de novas religiões, mas de corações mais maduros. Jesus nunca criou uma religião. Ele criou um caminho de misericórdia, de serviço, de amor vivido no cotidiano. Enquanto a humanidade continuar discutindo quem está certo, continuará errando. Mas quando o amor se tornar prioridade, a transição planetária deixa de ser ameaça e passa a ser oportunidade. O mundo não precisa de mais templos cheios. Precisa de mais corações disponíveis. Se sua fé te faz amar mais, ela está viva. Se te faz julgar mais, algo se perdeu no caminho. Que essa mensagem te convide à reflexão silenciosa. Compartilhe com alguém que ainda acredita que Deus separa. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. E siga com a gente nessa jornada de despertar espiritual e consciência universal.